Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 10 de novembro de 2024. Abapai Church promove simpósio sobre fé e ciência, parte 1. Temas como design inteligente e a criação do homem versus evolução foram discutidos durante o primeiro simpósio sul-catarinense de integração entre fé e ciência, promovido pela Abapai Church. O evento foi realizado sábado, 5/10, na sede da igreja, em Criciúma. A iniciativa buscou promover discussões que geralmente ocorrem apenas entre especialistas. A proposta foi oferecer ao público a oportunidade de ter acesso a conteúdos científicos profundos que corroboram a ideia da criação intencional. A concepção de um evento de grande porte como o simpósio surgiu juntamente com a criação do Ministério Fé e Ciência, da Abapai. Apesar de abordarem temas diferentes, fé e ciência não se anulam. Existe uma militância nos meios acadêmicos que defende que, para ser cientista, é preciso ser ateu. Isso não é necessário e nem faz sentido. A pessoa pode professar sua fé e, ao mesmo tempo, ser cientista. Aliás, muitos ganhadores do Prêmio Nobel nas áreas de ciência eram cristãos. Nesse contexto, o simpósio irá explorar temas que conectam essas duas áreas, mesmo que, por si só, elas não pareçam interagir, explica o biólogo e líder do Ministério Fé e Ciência, Heitor de Jesus Mota. Gratuito e aberto ao público, o simpósio contou com palestrantes como Marcos Eberlin e Michelson Borges. Além disso, aconteceram sessões de painéis ao longo da tarde, com interação direta com o público. Eberlin é um dos principais cientistas brasileiros da atualidade. Borges, por sua vez, é teólogo, escritor e autor de diversos livros, além de editor de revistas. A ideia do simpósio foi colocar em pauta um tema tão relevante quanto a ciência em paralelo com a fé, mostrando que elas não são conflitantes, mas complementares. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclareceu sobre a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas,
Nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.